missão, foco na missão. Excelentíssima deputada Mayra, que o acompanha na plenária. Cumprimento os colegas aqui presentes, na pessoa do deputado Cristiano D'Angelo. Cumprimento os colegas que nos assessoram, que fazem a casa funcionar, registram nossas falas, aqueles que fazem nossa voz e imagem reverberar por intermédio das mídias convencionais, TV, rádio, novas mídias, canais de streaming. E quero aqui fazer minha autodescrição, seguindo um rito, uma boa prática que tenho aprendido e procurado cultivar. Estou com um terno azul claro, uma gravata num misto de branco com azul. Tenho 1,82 m de altura, sou moreno, cabelos grisalhos e meu nome político, deputado Comandante Dan. Presidente, nós estamos numa semana que antecede a Semana da Pátria. Na realidade, já no dia 5, nós começamos a vivenciar temas que são relevantes para o nosso cotidiano. Nós estamos falando de civismo e estamos falando de cidadania. Cidadania e civismo são duas palavras que são convergentes, quase que não se consegue separar o significado uma da outra, porque cidadania tem a ver com direitos e deveres. Nós, todos que somos cidadãos, temos direitos e também temos deveres. A nossa cidadania, ela, em síntese, se configura pela capacidade que nós temos de obedecer às leis que estão vigentes, válidas, portanto, e que nós precisamos cumpri-las e poder usufruir dos nossos direitos. E na questão do civismo, honrar, cumprir as leis, observar as leis, respeitar os símbolos. E nesse sentido, eu quero aqui novamente falar da lei de minha autoria que institui um dia que não existia no nosso calendário do Estado do Amazonas, o Dia da Bandeira do Estado do Amazonas, dia 5 de setembro, que é o dia da elevação do Amazonas à categoria de província. Já desde 2024 é também o Dia da Bandeira do Amazonas, porque esse dia não existia no nosso calendário oficial, por força de lei. Então, quero aqui dizer da honra que tenho de poder ter chegado a esta casa para identificar que não existia uma lei que previa que o dia 5 é o dia também da bandeira do Estado do Amazonas. Mas aqui nesta casa nós procuramos identificar outros aspectos que conversam diretamente com pessoas e com instituições que ao longo de centenas de anos cumprem a sua missão, existem em razão da proteção da sociedade. Como é o caso, por exemplo, da Polícia Civil. O hino da Polícia Civil, o símbolo da Polícia Civil, a logomarca da Polícia Civil, o hino da Polícia Militar, o brasão da Polícia Militar, o hino do Corpo de Bombeiros, o brasão do Corpo de Bombeiros, todos estes símbolos, até então, não eram considerados patrimônio cultural e material do Estado do Amazonas. Hoje, por força de leis que apresentamos, são patrimônio cultural do Estado do Amazonas. E eu tenho a honra de poder ser oriundo do serviço policial militar, de ter servido a Polícia Militar na ativa durante 33 anos, portanto, 3 anos a mais do que a lei previa à época, em razão de estar, depois dos 30 anos, nomeado como secretário de Estado. E aí esta condição, por força da lei, é simples, é cumprir a lei. Por força da lei, nós precisamos permanecer. Presidente, o senhor permite transicionar para o grande expediente? Mais 2 minutos, Vossa Excelência? Transicionar para o grande expediente, se me permite? O grande? Porque o partido de Vossa Excelência não é o primeiro, mas tudo bem. Mas nós fazemos isso okay. Todos os dias aqui, Ok, eu vou transpor o grande expediente, Vossa Excelência continua na tribuna. Obrigado, presidente. Obrigado.
Então, nós falávamos desta condição, né, de estarmos exatamente, né, vivenciando este período, esta semana que antecede a Semana da Pátria, já começando, portanto, no dia 5, na realidade, porque a configuração a partir do dia 7, enfim, mas estamos aí nesse momento ímpar em que nós precisamos celebrar a democracia, celebrar os nossos símbolos, os nossos valores, a bandeira do Estado, a elevação à categoria de província. O dia 5, o dia da Amazônia. O dia da Amazônia, nós estamos aí no ano da COP30, sopa de letrinhas, Conferência das Partes, né? A COP30. Enfim, e vamos aí na esteira dos discursos todos da proteção da Amazônia, inclusive mesmo com o sacrifício da qualidade de vida do amazônida, porque nós temos percebido vários discursos, mas quando nós procuramos enxergar a convergência com o interesse da proteção do homem e da mulher que vivem aqui no Amazonas e na Amazônia, nós temos dificuldade de encontrar algumas coisas. Por exemplo, nós podemos aqui claramente, né, novamente reforçar a questão da BR-319. Muito se alega em relação da preservação do meio ambiente, se diz que a BR-319, a pavimentação vai comprometer uma BR que esteve há décadas atrás, há 4 décadas atrás, pavimentada e que por força do descaso, da falta de interesse público e da falta de foco no interesse da qualidade de vida dos amazonenses, se deixou ela ficar do jeito que está, e agora nós estamos vivenciando uma celeuma nesse sentido, para só apenas repavimentar a BR-319. Pontes que ruem, que passam 3 anos sem serem reconstruídas, e quando nós fazemos a comparação, porque para que nós possamos definitivamente identificar se nós somos ou não priorizados, basta comparar. Recentemente nós tivemos lá no Rio Grande do Sul uma grande catástrofe. Pontes foram reconstruídas, a cidade inteira foi reconstruída. Sempre que acontece ali um novo incidente, uma nova catástrofe, rapidamente, agilmente, tudo é reconstruído com o apoio do governo federal. Sempre com o apoio do governo federal. Não deve haver a celeridade para a reconstrução lá no Rio Grande do Sul? Claro que deve haver. Precisa haver, deve ser assim. Isso demonstra responsabilidade pública. Mas não é possível que aqui no estado do Amazonas os nossos portos não funcionem. Não é possível que aqui no estado do Amazonas nós estejamos vivenciando portos com... Disse que, né, quando se vê um prédio grande, que sem finalidade, elefantes brancos. Eu digo que as baleias brancas estão nos portos, ao longo das calhas dos rios e nos nossos municípios aqui no estado do Amazonas. Nós já aqui inauguramos o troféu óleo de peroba, o troféu abobrinha. Eu vou inaugurar o troféu baleia branca, para poder oferecer para essa incompetência em poder fazer com que os nossos portos funcionem como devem funcionar. Se fala agora de um novo porto em Manaus. Olha, quantos anos Manaus está celebrando mais um aniversário, mais de 300 anos, vamos para quase 400 anos de Manaus, e nós estamos aí falando agora de um porto que será, estamos celebrando algo que está sendo prometido. Mas há 3 anos atrás, quase 4 anos já, né, quando se assumiu o governo, se falava que a prioridade para a repavimentação da BR estava presente. E aí como é que se prioriza uma rodovia se sequer 2 pontes são reconstruídas? Como é que essa celeuma que vai para um lado para o outro, e nós aqui já encaminhamos, inclusive, dicas para que o governo federal possa dar celeridade a esta solução, que é reunir todos aqueles que, de alguma maneira, estão empurrando um para o outro esta questão desta celeuma que impede que a BR seja repavimentada. Chama o Ministério do Meio Ambiente, chama o Ministério de Infraestrutura, chama o Supermouse. Né? Lembram daquele desenhozinho que quando nada acontecia, o perigo estava ali, aí então, Supermouse e seus amigos, né? Aí lá vem o Supermouse para poder, então chama o Supermouse.
mas chama lá o Ministério Público Federal, chama também, convoca lá o TCU, convoque os estados, convoque os municípios, vamos fazer um pacto para poder viabilizar a BR-319. Nós já encaminhamos documentos nesse sentido ao governo federal, ao DENIT, enfim, ao governo do estado, a todos aqueles, não apenas no Amazonas, mas os 3 estados que são diretamente impactados. Nós estamos isolados do restante do Brasil. E isto implica em baixa qualidade de vida, implica na incapacidade de escoarmos a nossa produção de maneira correta, digna, célere, implica na incapacidade de recebermos os insumos aqui toda vez que se decide. E olha que eu acho uma coisa bem interessante, né? No final de semana, num sábado pela manhã, onde as pessoas saem com muito mais intensidade de Manaus para irem para os municípios, para os sítios, enfim, essas coisas todas, onde aumenta a densidade de veículos que atravessam aqui o encontro das águas e que vão pela BR afora. Aí se anuncia lá, vamos paralisar a BR para poder instalar as estacas ali. Então, como é que uma obra emergencial opera quando mais há a necessidade de liberação do fluxo de veículos? E estas coisas acontecem. Mas antes tarde do que nunca, né? Esse ditado é bem-vindo. Está aí a demonstração, a ponte sobre o rio Curuçá está para ser entregue à população do estado do Amazonas. Só não se conseguiu até hoje liberar os laudos para poder apontar a culpa, para responsabilizar aqueles que fizeram com que as pessoas que ali estavam, as famílias que ali estavam até hoje, chorem a morte de seus entes queridos, sem poder acionar os culpados pela queda das pontes, até hoje. Então é uma insensibilidade, é um estado de faz de conta, bora fazer de conta que está tudo bem, mas não está tudo bem. E nesta semana, nós queremos então, considerando que hoje é a nossa, se não houver uma convocação extraordinária, é a nossa última plenária da semana, falar exatamente de cidadania e civismo. Temos direitos, precisamos lutar por eles, representamos o povo do estado do Amazonas, estamos aqui na casa do povo para falar em nome do povo, apontar as inconsistências, apontar possibilidades de solução e fazer com que a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas seja melhor. Estamos falando de civismo, de podermos identificar princípios, valores. Ainda há pouco a nobre colega falava aqui de uma criança que foi literalmente espancada, e aí nós temos falado, mas cadê a família? As famílias estão tentando delegar, né, a sua obrigação de educar seus filhos às outras pessoas, não cuidam de nossas crianças, acham que o professor vai fazer a parte dela e não vai fazer, né? Quando se trata de insegurança, as crianças estão no meio das ruas. Eu ainda fico assustado com o posicionamento de um pai e de uma mãe em uma audiência pública que diz que a criança ela precisa ser cuidada pelo conselho tutelar, porque ela não pode ficar na rua até altas horas. Aí a minha pergunta, tem muita gente, muita criança pilotando motos, mas cadê o pai dessa criança que entregou a chave da moto para ele pilotar sem capacete, inclusive? Jovens, crianças, adolescentes estão morrendo e as famílias não assumem seus papéis. Claro, existe o papel dos conselhos tutelares, existe o papel do poder executivo, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, das casas legislativas, do judiciário, existe sim. Mas e a família que deixou de acreditar que ela tem que cuidar, tem que tomar conta de suas crianças, jovens e adolescentes? Isso precisa ser revisto e nós precisamos fazer sempre a nossa parte. E por fim, querido presidente, deputado Roberto Cidade, eu quero novamente pontuar a questão que está preocupando a todos, não preocupa só a mim, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública. Isso tem a ver com cidadania, tem a ver, inclusive, com o direito do cidadão infrator, mas, acima de tudo, com o cidadão de bem, o cidadão policial,
O cidadão que precisa ir e vir, que precisa ter os seus direitos garantidos, que precisa não ter medo de sair de casa. Eu estou falando dessa condição insalubre com a qual os nossos agentes responsáveis pela aplicação da lei estão convivendo nas delegacias de polícia. Em Santo Antônio do Içá, nós temos 4 policiais. Lá existem 40 custodiados. 4 policiais civis, 40 custodiados. Lá em Uarini, foi interditado. O judiciário mandou interditar. Eu sugiro ao judiciário que mande interditar todas as delegacias onde existem presos e que adotem providências. E sugiro que os governos estadual, municipal e naquilo que competir ao governo federal sentem para definir uma solução para que estes presos custodiados possam ter o tratamento digno e não estarem sendo submetidos a cooptação por facções criminosas, estarem em verdadeiras academias do crime, né? Em celas que comprometem a capacidade de desenvolver o trabalho dos policiais civis, porque já não conseguem investigar, já não conseguem desenvolver os inquéritos policiais, elucidar crimes, porque passaram a ser agentes carcerários. Está errado e precisa ser solucionado. E daqui a pouco nós vamos receber a lei orçamentária anual, e eu quero ver se lá na lei orçamentária anual está descrito qual é a providência, o investimento, o orçamento, para que nós possamos resolver esse problema. Eu já adianto que farei emenda se não identificar lá claramente que existe um orçamento previsto para poder melhorar a qualidade de vida. Nós temos municípios em que sequer a instalação física existe para que o agente responsável pela aplicação da lei desenvolva o seu trabalho. Isto é um absurdo. Isto é falta de civismo, de cidadania, porque os direitos básicos do cidadão, até do infrator, não está sendo observado. O Arini, interditado, Santa Isabel do Rio Negro, 6 servidores no total, 30 presos. Barcelos, 5 servidores, 35 presos. Itamaraty, 4 policiais, 28 presos. Japurá, 3 servidores, 47 presos, sendo uma delas mulher. E por aí vai. Eu citei os municípios da minha última passada. Nos 21 da Calha de Solimões, por onde estive, a situação é a mesma. Em todos os municípios do estado do Amazonas e até na capital, a situação é a mesma. Isto é um absurdo. Um absurdo. Na semana em que se comemora a cidadania, se comemora o civismo, direitos, deveres, culto àquilo que faz com que a nossa qualidade de vida seja melhor, faço aqui um clamor às autoridades competentes que já receberam os nossos documentos, receberam as memórias, os requerimentos indicativos, os ofícios, nas 3 esferas de governo. Alguns até já responderam, outros sequer dão bola para a casa do povo, mas nós vamos continuar tomando as providências. Com fé em Deus e foco na missão, vamos avançando, vencendo. Obrigado, presidente, pela deferência, pela consideração. Senhores deputados, estamos encerrando o bloco do Podemos e temos o deputado Wilker Barreto inscrito no bloco do Mobiliza. Logo após o bloco do Mobiliza, a gente vai fazer aqui um ato de assinatura do edital do concurso público da Assembleia, e eu gostaria de pedir para os